Olá, pessoal, quero iniciar hoje algo que eu já tinha em mente. Na verdade, foi uma inspiração que me veio há um tempo atrás, mas que eu não havia dado muita atenção no sentido de não me achar muito, talvez, até mesmo digna de fazer isso. Estou aqui revelando isso com toda a franqueza para vocês. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu sempre encaminho a vocês, especialmente aos domingos, uma leitura, né, um comentário sobre uma passagem bíblica, mas eu sempre encaminho por parte do padre Paulo Ricardo, por parte do Frei Gilson, ou então do pessoal do Instituto Hesed. Mas eu já venho sendo convocada há algum tempo para fazer isso, aqui também. E não importa quantas pessoas irão dar atenção ou não, mas qual é a minha intenção ao fazer isso, e qual é o chamado que eu venho sentindo e a moção, né, que eu posso dizer nesse sentido. Talvez não, né? Tudo o que fazemos quando nós estamos conectados com Deus e pedimos, Senhor, ilumina minha inteligência e convida a minha vontade. O que eu quero fazer aqui é trazer para vocês uma mensagem que esteja totalmente conectada com aquilo que eu venho todos os anos atuando neste segmento da saúde, que é essa intenção de promover em vocês algo que os leve a esse movimento de buscar vida, de buscar trazer realmente algo para a vida de vocês que se torne duradouro, não apenas a saúde física, não apenas o resgate de todo um estrago que já foi feito por terem fumado tantos anos, mas especificamente para que vocês possam, juntamente com esse processo que estão aderindo, que é o tratamento do tabagismo, que é justamente essa tomada de decisão de parar de fumar, eu quero que vocês entendam que este é apenas um primeiro passo de muitos outros que eu gostaria de poder contribuir na vida de vocês. Então, eu quero falar hoje a respeito dessa tomada de decisão e a respeito disso que muitos de vocês me encaminham como mensagens, mesmo antes ou durante, ou quase até finalmente no processo. Muitos me apresentam aí uma falta de confiança na sua própria capacidade de fazer. De um certo modo, essa falta de confiança na sua própria capacidade de fazer não está totalmente errada mesmo, não. E não se assuste com isso que eu estou dizendo aqui agora. Todos vocês que estão em pleno tratamento, todos vocês que estão ensaiando para iniciar, estão entrando em contato para pegar informações, é comum que vocês se sintam um tanto quanto incapazes, um tanto quanto desconfiados de si mesmos. Será mesmo que eu tenho a capacidade de parar de fumar? Será mesmo que eu tenho a capacidade de dar o passo certo, de me comprometer com a metodologia, de fazer isso na minha vida? Será mesmo que eu tenho essa força, essa competência? Mas será, doutor? E aí vocês ficam esperando de mim uma resposta. Eu sempre devolvo a esse questionamento e a essa dúvida, eu devolvo o quê? A minha confiança de que sim, vocês têm totais condições. E quero que vocês entendam que a minha confiança de que vocês têm totais condições, ela não vem do nada. Ela vem de uma experiência de 20 anos. Mas eu quero que vocês entendam também que a minha confiança também não vem apenas da minha prática clínica, não. A minha confiança vem de uma vivência e vem daquilo que eu acredito, né?
porque eu sei que antes mesmo que você queira a vida para a sua saúde, tem alguém que quer mais ainda que você. Antes mesmo que eu queira algo de bom para a minha vida, tem alguém que quer e já quis isso desde toda a eternidade, antes mesmo para mim. Então, sabendo disso, é muito mais fácil, se torna muito mais fácil demonstrarmos essa confiança de que sim, é possível. Com toda certeza é possível. Você fazendo a sua parte, seguramente vocês têm aí o apoio de uma parte muito mais potente, poderosa do que a sua própria força. E essa passagem fala sobre isso. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde, e assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos, para que lhos distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos, cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, está aqui, nessa palavra, a confirmação disso que eu falei no início deste vídeo. Esse sentimento e essa dúvida que todos têm em relação à própria capacidade, é como se vocês imaginassem que quem tivesse que realmente multiplicar essa força, que seriam os pães e os peixes, fossem vocês mesmos. Mas, na realidade, não foi. Não foi por quê? Porque Deus sabia desde sempre. Jesus estava ali e Ele é Deus e sabia exatamente que Ele poderia fazer isso. E sabia da fome desse povo e sabia da pouca quantidade dos alimentos, mas Ele sabia que Ele poderia fazer. Mas não fez isso sem a colaboração dos discípulos. Para que Ele fizesse este milagre, Ele pediu sim uma pequena participação dos discípulos. E eles fizeram. Eles foram lá, eles contaram quantos alimentos tinham, os pães, os peixes, duvidando, e nem imaginando que fosse possível acontecer aquilo. E olha que os discípulos estavam com ele, caminharam com ele, viram os milagres de perto, conviveram com esse Jesus que estava com eles. Gente, se os discípulos que conviveram com Jesus, estavam com ele, sabiam do poder que ele tinha, naquele momento ficaram questionando e não conseguiam imaginar que Jesus teria uma solução para aquela situação. Se eles passaram por isso, por dúvidas, por medo, por preocupação, imaginem
nós. Então, é absolutamente natural que tenhamos dúvidas, receios, medos, principalmente dúvida a respeito da nossa própria capacidade de fazer, porque de fato nós não temos. Somos pequenos, somos humanos e só nos tornamos algo melhor quando estamos conectados com Jesus. Aí sim começamos a adquirir a parte divina dele habitando em nós. Então, quando vocês estão nesse impasse, nesse receio, nessa paralisia realmente aí, impregnados, né, nessa dependência, sem se mover, porque acham que são totalmente incapazes de fazer, vocês não deixam de ter razão, mas vocês estão errando e muito, porque vocês estão deixando de considerar aquilo que mais importa, que é o poder que Deus tem para te capacitar a fazer o que vocês precisarão fazer. Porque, como eu já disse em outras ocasiões, muitos me dizem, doutora, só por um milagre para eu parar de fumar. Mas esperem um pouco. Eu já digo que o milagre é o dom da vida. Estar aqui já é o grande milagre. Só que ficar esperando que essa vontade suma do dia para a noite, porque vocês querem esse milagre nesse formato, os discípulos poderiam aqui nessa situação falar aí, ó, Jesus, faz aí o que o Senhor quiser. E ficar sentados. Não fazerem nada. Só que eles não fizeram isso. Eles fizeram aquilo que Jesus orientou para que eles fizessem. Mesmo duvidando, mesmo achando um absurdo aquelas pessoas todas poderem ser alimentadas. Mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Então, gente, nesta segunda-feira, neste comecinho, né, essa primeira segunda-feira do ano, eu sei que muitos de vocês estão aí sabendo que precisam tomar essa decisão tão importante na vida, que é parar de fumar, mas estão apavorados, com medo, desanimadíssimos, pensando, eu não vou investir o meu dinheiro num tratamento, eu não vou pagar por esse acompanhamento, porque eu mesmo não vou dar conta. A doutora até fala bonito, a doutora até comprova aí com vários depoimentos, mas eu sei que eu não vou conseguir. Realmente, você sozinho não vai. Mas tem alguém que quer muito mais que você. E se você fizer a sua parte, qual é a sua parte? É se movimentar para isso, nessa direção. Ou seja, sabendo que o tabagismo é uma dependência para a qual existe tratamento, você ter a humildade de aceitar o fato de que com um acompanhamento você terá, sim, condições de parar de fumar, sendo acompanhado, sendo conduzido, sendo levado ao caminho certo, da maneira certa, e confiando que Deus fará a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Até o nosso próximo vídeo, e eu espero você. Que você tome a decisão mais acertada a favor da sua vida e saiba que você não está sozinho.